Olá, alunos e alunas das turmas Agro C e Agro D. Nós iniciamos agora o conteúdo de gimnospermas, dando continuidade à evolução das espécies vegetais. Bom, as gimnospermas, a grande evolução que elas tiveram ao longo dos milhões de anos é que elas são espécies vegetais que apresentam as sementes, ou seja, quando nós estudamos briófitas e as pteridófitas, uma característica que nós observamos é que elas não apresentam essas sementes, né? Bom, então elas são plantas com os órgãos de reprodução bem visíveis, ou seja, elas são fanerógamas, ou espermatófitas, que é exatamente a reprodução por sementes. São elas as gimnospermas e as angiospermas. Lembrando que gimnospermas não apresentam fruto, ou seja, elas são sementes nuas. Angiospermas apresentam o fruto, então elas são plantas com semente protegida. Então, gimnosperma, semente nua, angiosperma, semente protegida. Entre as características que as gimnospermas apresentam, em primeiro lugar, vamos entender o que significa o termo gimnosperma. Então, ele vem do grego, gimno significa nua, esperma, sementes. Então, quer dizer, semente nua são aquelas que não apresentam o fruto. Geralmente, gente, as sementes das gimnospermas têm a casca, o envoltório dela, né? Bem mais grosso, bem mais rígido, que é justamente para estar protegendo o embrião. As gimnospermas, gente, elas são espécies vegetais que são vasculares, ou seja, apresentam xilema e floema. Então, desde pteridófitas, uma característica que foi apresentada a essas plantas foi a evolução do vaso condutor, ou seja, sempre xilema e floema. Lembrando, gente, que o xilema é o vaso condutor responsável pelo transporte de seiva bruta, ou seja, água mais nutrientes, sempre de baixo para cima, da raiz para as folhas. E o floema, o vaso condutor que transporta seiva elaborada, glicose em seu estado puro, né? Ou seja, as folhas produzem a glicose no processo de fotossíntese e distribui para a planta, tanto no movimento de baixo para cima quanto de cima para baixo. As gimnospermas, gente, também apresentam 100% evoluídas as raízes, o caule e as folhas. Então, aqui nós temos um modelo de gimnosperma. Esse aqui é um pinheiro, né? Bastante conhecido por todos vocês, principalmente porque ele representa muito o Natal. Então, nós podemos ver a raiz 100% formada, o caule 100% formado, uma planta de porte alto, né? E as folhas com principal função, tanto fotossintética quanto de reprodução, como nós veremos a seguir. Então, as gimnospermas, gente, elas são plantas lenhosas, então elas são caulescentes, né? Ou seja, apresentam caule. Nesse caso aqui é uma araucária, né? Ou pinheiro do Paraná, como nós podemos observar. O caule é lenhoso e como nós estudamos lá em jardinagem, em árvores, nós podemos observar que o caule lenhoso é aquele que forma a casca, o lenho, né, que nós chamamos de suber. Estrutura 100% lignificada, ou seja, morta, apresenta células mortas e tem como função proteção dessas plantas. Uma vez que no caso do pinheiro do Paraná, o araucária, ele é adaptado a climas mais frios, a climas mais amenos, né, nesse período agora de inverno. E algumas gimnospermas, gente, raramente são acaules. O que significa acaules? Não apresentam caule, mas isso é uma raridade nas gimnospermas. As gimnospermas não apresentam flores e nem frutos. Ué, mas ela não apresenta sementes? Então, como ela não apresenta os frutos? As flores, né? Então, nós vamos entender aqui como que funciona a reprodução das gimnospermas. Então, essa semente aqui eu tenho certeza que todos vocês conhecem, que é uma semente de gimnosperma, que é o pinhão, né? É uma semente comestível,
muito típica do inverno, né? Então ela é aquecida, assada ou cozida, né? E é, inclusive, um alimento muito admirado pela população brasileira. Inclusive, a nossa região tem a presença dos pinheiros que produzem o pinhão. Lembrando, gente, que as gimnospermas nós temos plantas que são femininas e plantas que são masculinas. Então, o pessoal questiona muito que às vezes tem o pinheiro e a semente não desenvolve. É porque ali só tem a feminina e não tem a masculina. Ou seja, não foi feita a fecundação. Nas gimnospermas, gente, existem então as folhas que são destinadas à fotossíntese, principal função das folhas nas plantas, né? E aquelas folhas também que são relacionadas à reprodução. Essas folhas, gente, são chamadas de esporófitas, ou seja, elas produzem o esporângium, estrutura de reprodução das gimnospermas. Em geral, essas folhas elas são reunidas então em estruturas chamadas de estróbilos ou cones. E nessa superfície das folhas se formam as sementes após a fecundação dos gametas, ou seja, após o gameta masculino fecundar o gameta feminino. E por uma curiosidade, os estróbilos, gente, eles têm geralmente a forma de cone, daí o nome de coníferas, né? Então, os pinheiros, principalmente originados do hemisfério norte, eles têm esse formato de cone. São as árvores bem típicas do Natal. É o pinheiro do Natal que nós copiamos do hemisfério norte, né? De regiões mais frias e utilizamos aqui no Brasil. Aqui, gente, eu penso que todo mundo já viu uma folha com estróbilos, né? Nós temos pinheiros no campus Muzambinho e, inclusive, essa estrutura aqui é muito utilizada também para enfeite de Natal. Essa estrutura aqui, gente, é a estrutura reprodutiva do pinheiro. Então, ao invés de flores, os pinheiros, né, as gimnospermas de uma maneira geral, elas apresentam os estróbilos, estruturas reprodutivas que vão dar origem lá na frente às sementes, sem o fruto, né, gente? Então tem muita gente que acha que o estróbilo é um fruto, não é? Estróbilo é uma estrutura de reprodução. As gimnospermas, então, não apresentam os frutos. Aqui nós temos o estróbilo feminino e o estróbilo masculino, lembrando que as gimnospermas, elas são divididas em plantas masculinas e plantas femininas, né? Aqui é um exemplo de coníferas, né? Os pinheiros de uma maneira geral. E aqui a seta indica as folhas modificadas para a produção de esporos. Então, vocês podem observar aqui, né, que a seta indica que aonde vai ser produzida os esporos. Lembrando que aqui eu tenho uma estrutura feminina e aqui eu tenho uma estrutura masculina. Então, eu penso que vocês, gente, já observaram e já viram essas estruturas em plantas. Então, ao invés das flores, nós temos a estrutura reprodutiva chamada de estróbilo. Ah, é tipo uma flor? Não. É uma estrutura de gimnospermas chamada de estróbilo. Então, é uma estrutura reprodutiva. Tranquilo, gente? A planta, gente, ela é propriamente dita, é o esporófito, né? Então, aqui, lembrando, estróbilo feminino, estróbilo masculino, onde as folhas reprodutoras, gente, produzem micrósporos, que é o masculino, e megásporos, que é o feminino. Então, gente, quando o estróbilo, que é um cone, for feminino, tem o prefixo mega, ou seja, megásporos. E quando ele for masculino, tem o prefixo micro, micrósporos. Os estróbilos, gente, que são os cones masculinos, contêm cápsulas que se chamam microesporângios. No seu interior, no interior dessas cápsulas, formam os micrósporos que vão originar o grão de pólen. Grão de pólen, gente, é o gameta masculino que surge aí nas gimnospermas e eles são visíveis já. O grão de pólen, ele pode polinizar um cone feminino, inclusive pelo vento. Por quê? Porque o grão de pólen é extremamente pequeno, então ele é facilmente levado pelo vento. O estróbilo feminino, que são as pinhas, né? Contém os megasporângios, então mega, feminino, né? Um prefixo feminino, que formam o óvulo, com uma abertura que se chama micrópila. Exatamente essa abertura vai receber o grão de pólen para que ocorra a fecundação.
nós podemos observar aqui um pinheiro, né? Então, ele tem aqui os estróbilos masculinos, né? Cerca mais ou menos de 3 centímetros de comprimento. No interior dele, formam os microsporângios, ou seja, prefixo masculino. Aqui, uma célula, né, que por meiose ela vai se dividindo, né, até formar o grão de pólen. Então, o grão de pólen é o gametófito masculino, ou seja, é ele que vai fecundar a estrutura feminina. Numa planta feminina, nós vamos encontrar o estróbilo feminino, com cerca de aproximadamente 10 centímetros de comprimento. É uma célula que dá origem ao megásporo, ou seja, prefixo feminino. No interior desse megásporo, nós vamos ter aqui o óvulo, a escama, a micrópila, né? E que vai se desenvolver formando 3 células que degeneram. Em mitose, gente, elas formam aqui as zoosferas, né? Então, é o megagametófito, que é o arquegônio, estrutura feminina. Então, é o gametófito feminino. Então, o grão de pólen vai fecundar o gametófito feminino. Os grãos de pólen, eles atingem o óvulo e germinam, ou seja, a fecundação é quando há fusão dos gametas, ou seja, gameta feminino com gameta masculino, formando-se o tubo polínico, que crescem em direção à oosfera. Então, essa fecundação, gente, diferente de briófitas e pteridófitas, ela independe de água. Então, ela não depende da água, ou seja, não é a água que leva o grão de pólen até o gameta feminino, é o vento. Então, é uma evolução que essas plantas tiveram também. Então, essas células espermáticas, né, elas dão origem ao zigoto, ou seja, o ovo, estrutura 100% formada, que vai dar origem lá à frente à semente, né? Após a fecundação, o óvulo se transforma em semente, que contém um embrião. E ao redor do embrião, um tecido nutritivo e a casca protegendo. Então, lá na pinha, né, ou no pinhão, o embrião está bem no centro. O que nós comemos, o que nós ingerimos, é um tecido nutritivo e ao redor dele a casca rígida para proteger exatamente o de casca que ela apresenta, né? Então, aqui ela forma a raiz, uma nova planta, essa planta desenvolve e volta o ciclo de fecundação novamente, todos os anos. Dentre as famílias, gente, o exemplo de gimnospermas, nós temos a araucária, aqui um típico exemplo do Paraná, chamado de pinheiro do Paraná, nativo da Mata Atlântica do sul do Brasil. Aqui nós temos a família Cicadae. As plantas aqui apresentam sexos diferentes, né? A primeira foto é a estrutura masculina, a segunda é a estrutura feminina. É a cica, gente, planta extremamente usada na jardinagem e que muita gente acha que ela é uma palmeira. Ela não é, ela é uma gimnosperma. Ela não apresenta os frutos, né? Aqui nós temos a família da pinácea, que são os pinos, né? É o maior gênero que existe nas gimnospermas, extremamente as folhas em forma de agulhas, gente, para suportar as estações e o período frio. Aqui nós temos a madeira originada dele, extremamente usada no mundo inteiro, e aqui é uma casa, né, construída com essa madeira. Uma madeira mais mole, mais fina, né? Aqui nós temos também, gente, as sequoias, que são gimnospermas. As sequoias, gente, elas são gigantescas, principalmente as sequoias da Califórnia, com aproximadamente 120 metros de altura e 12 metros de diâmetro elas atingem. Então, vocês podem ver numa floresta de sequoia como elas são altas, originária dos Estados Unidos, né? E aqui, gente, a quantidade de pessoas na base do caule, ou seja, o diâmetro, né, dela é extremamente elevado. Aqui nós temos também as cupressais, elas são os ciprestes, né, que nós usamos muito na jardinagem em forma de cone. Bom, gente, muito obrigada e até mais.